Ivan consegue salvar a TCA de um escândalo terrível após o acidente com as aeronaves. E isso muda sua vida para sempre, já que Marco Aurélio toma uma atitude chocante. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Ivan descobre uma falha crucial no sistema que isenta da empresa de culpa direta e ajuda a imprensa a entender os verdadeiros responsáveis, blindando a TCA do caos iminente. A atitude de Ivan repercute nos corredores da empresa e chega direto aos ouvidos de Marco Aurélio, que surpreendentemente decide recompensar o rapaz com uma decisão ousada e inesperada, uma reviravolta que promete estremecer hierarquias e gerar reações dentro e fora da TCA. Tudo deverá acontecer logo após Ivan e Raquel assistirem juntos à repercussão do acidente com uma aeronave da TCA. Ivan fica em pé e assiste em choque. O rosto dele está pálido, incrédulo. Raquel entra na sala com 2 xícaras de café, mas para ao ver a expressão do namorado, ela pergunta preocupada: "Você imagina como isso aconteceu?" Ivan aponta para a TV sem tirar os olhos da tela. Ele fala transtornado: "Não faço a menor ideia. A porta de emergência abriu sozinha durante a decolagem. 34 passageiros ficaram feridos. Raquel, isso é um escândalo. Isso vai acabar com a empresa." Raquel arregala os olhos, sentando-se no sofá com a xícara ainda na mão. Ela comenta, chocada: "Meu Deus, não consigo nem imaginar o desespero dessas pessoas. Mas olha, se a empresa tem culpa no cartório, eles têm que se responsabilizar sim. Isso não é brincadeira. Gente saiu ferida." Ivan assente, ainda tentando processar. Ele murmura: "Eu sei. E o pior é que essas aeronaves eram novíssimas. Eu conheço bem essa frota. Essa ideia de trazer esses modelos para o Brasil foi minha, antes do Marco Aurélio tomar a frente do projeto." Raquel franze a testa surpresa. Ela pergunta: "Foi aquela ideia que ele roubou de você, né?" Ivan desvia o olhar irritado. Ele responde: "Foi. Eu apresentei essa proposta quando ainda estava no desenvolvimento do plano de expansão. Marco Aurélio apareceu depois e passou por cima. Do nada, tudo virou ideia dele. E agora, uma dessas aeronaves tem uma falha grave dessas?" Raquel cruza os braços, pensativa. Ela comenta: "Eu não sei de nada disso, mas, pelo que você está dizendo, essa história está muito mal contada. E se alguém fez alguma economia errada? Alguma manutenção negligenciada?" Ivan encara a TV com o maxilar travado. Ele diz com firmeza: "Eu preciso saber o que está acontecendo lá dentro. Tem alguma coisa errada. E se eu tiver certo, isso pode ser muito maior do que a gente imagina." Raquel segura a mão dele com força, preocupada. "Então vai atrás, Ivan. Mas vai com calma. Se tem podridão na TCA, não vai ser fácil descobrir sem se queimar." Mas mesmo assim, Ivan continua encarando a reportagem, enquanto a TV continua mostrando imagens do acidente e do caos no aeroporto. E então, o saguão da TCA está um pandemônio. Funcionários andam de um lado para o outro. Telefones não param de tocar. E jornalistas se aglomeram do lado de fora, cercando a entrada com câmeras e microfones. Na sala da diretoria, Marco Aurélio está de pé, suando, com as mãos nos cabelos. Freitas tenta acalmá-lo, em vão. Marco Aurélio grita, andando de um lado para o outro: "Isso aqui é o meu fim, Freitas. Meu fim. A imprensa está em cima da empresa feito urubu. E você sabe quem está vindo aí? A Odete Reutemann. Ela vai acabar comigo." Freitas, tentando manter a compostura, fala com calma: "Dr. Marco Aurélio, calma. A gente ainda não sabe o que a perícia vai apontar como causa definitiva. Pode ter sido uma falha isolada." Marco Aurélio o interrompe, exaltado, e retruca: "Uma falha que feriu 34 passageiros. Vai me dizer que isso é isolado? A empresa está em todos os jornais. Me diz, você já viu a cara do pânico da Odete quando ela perde dinheiro?
Freitas engole seco. Marco Aurélio se joga na poltrona, com as mãos no rosto, desesperado. Enquanto isso, Aldeide e Consuelo estão na copa, de olho no movimento, cochichando com as xícaras de café nas mãos. Aldeide comenta, baixinho: o doutor Marco Aurélio tá a um passo de infartar lá dentro. Nunca vi ele tão transtornado. Consuelo balança a cabeça, preocupada, e fala: e não é para menos. A imagem da empresa tá indo pro ralo. Um acidente desses afeta tudo. A confiança, o mercado, tudo. Nesse momento, Ivan entra no andar, cumprimentando as duas rapidamente. Ele olha em volta, percebe o clima tenso. Ivan comenta: tá impossível até de chegar. Jornalista para todo lado lá fora. Uma loucura. Consuelo afirma bufando: e vai ser assim pelos próximos dias. Tão dizendo que até a dona Odete vem pessoalmente. Ivan franze a testa, pensativo, e fala: sabe que eu tô achando esse acidente estranho? Essas aeronaves estavam novas, dentro do padrão, foi tudo revisado. Aldeide e Consuelo trocam olhares. Consuelo diz: não sei de muita coisa, mas ouvi um zum-zum de que pode ter sido má manutenção. Ivan cruza os braços desconfiado. Ele pergunta: e o relatório da perícia já foi entregue? Aldeide responde num sussurro: já sim. Saiu hoje cedo. Foi encaminhado direto pro e-mail do Dr. Marco Aurélio. Ivan se aproxima, em tom baixo e cúmplice, enquanto pede: Aldeide, você pode me encaminhar esse relatório? Só para eu entender melhor. Mas faz isso sem ninguém saber, por favor. Consuelo arregala os olhos e alerta: Ei, Aldeide já te ajudou antes. Você quer que ela se queime? Ivan insiste, sério e gentil: eu juro que ninguém vai saber. Você encaminha, apaga da sua caixa de saída, limpa tudo. É só para eu estudar. Tem coisa errada nisso tudo. E se a gente não descobrir, pode sobrar para mais gente. Aldeide respira fundo, hesita, mas então assente com a cabeça. Aldeide diz: tá bom, eu faço isso, mas que isso morra aqui. Ivan sorri, grato: pode deixar, e obrigado, de verdade. Aldeide volta para a mesa, enquanto Ivan já abre o notebook com um olhar determinado. A tela mostra o relatório e ela encaminha para ele também na hora. Ivan sussurra para si mesmo: vamos ver o que estão tentando esconder aqui. Ivan então se despede delas e vai para sua sala para começar sua análise. E então, Aldeide está no computador, organizando a agenda de reuniões, quando Consuelo se aproxima com os olhos arregalados e cruza os braços com firmeza. Consuelo começa indignada: Aldeide, pelo amor de Deus, você não devia ter ajudado ele de novo. Aldeide suspira, sem levantar os olhos do monitor. Ela responde, firme: qual o problema? Ele pediu com jeito, disse que era importante. E ninguém vai ficar sabendo, tá tudo limpo. Consuelo balança a cabeça, inconformada. Ela retruca, baixando o tom, mas com raiva contida: você tá doida? Isso pode custar seu emprego. A empresa tá um caos e você resolveu brincar de repassar documento confidencial? Aldeide responde, tentando se justificar: eu só quis ajudar. O Ivan é um cara sério. Ele não ia pedir isso à toa. E olha, se tem alguma podridão nisso tudo, ele pode ajudar a descobrir. Antes que a discussão continue, Freitas sai apressado da sala de Marco Aurélio, o rosto tenso, os cabelos mais bagunçados que o normal. Ele para diante das duas, ofegante. Freitas ordena: Aldeide, preciso que marque uma reunião com os demais acionistas. Hoje, urgente. Aldeide franze a testa, pega a agenda. Ela pergunta: alguma preferência de horário? Freitas passa a mão no rosto, exausto: o mais rápido possível. O Dr. Marco Aurélio, ele tá à beira de cometer uma loucura. Temos que resolver isso antes que ele perca o controle de vez.
Aldeide assente com a cabeça e fala: pode deixar, vou cuidar disso agora. Freitas volta para a sala, batendo a porta. Consuelo olha para Aldeide, ainda irritada, mas agora preocupada com o clima geral. Enquanto isso, Ivan está sozinho, com a tela do computador aberta no relatório da perícia. Ao lado, ele tem um segundo documento, as especificações e inspeções feitas nas aeronaves quando elas foram adquiridas. Ele faz anotações num caderno com expressão séria, comparando dados, e fica um pouco chocado ao perceber um detalhe. É nessa hora que a porta se abre e Luciano entra segurando uma pasta. Ele dá uma olhada ao redor, espantado com o clima pesado da empresa. Luciano comenta, sarcástico: isso aqui tá parecendo zona de guerra. Falaram que vai rolar uma reunião importante ainda hoje. Que bagunça! Ele olha para Ivan, que está concentrado e nem o nota de imediato. Luciano se aproxima. Luciano pergunta: o que você está fazendo aí tão concentrado? Ivan responde sem tirar os olhos da tela: tô tentando salvar a TCA. Luciano revira os olhos debochado. Ah, para Ivan, isso nem é tua função. Tu é só analista, não é bombeiro. Muito menos diretor. Ivan vira o rosto e encara o colega com seriedade. Ele fala determinado: pode até não ser minha função no papel, mas essa pode ser a chance que eu estava esperando para crescer aqui dentro. E sinceramente, acho que eu já sei do que se trata. Luciano ergue uma sobrancelha, intrigado. Luciano pergunta: como assim? Do que você está falando? Ivan volta os olhos para o relatório, o dedo apontando um trecho específico. Ele diz, mais baixo, como se falando para si mesmo: tem algo errado nesses dados. A falha na porta de emergência não bate com as últimas inspeções. Isso aqui foi manipulado. Alguém mexeu nesse avião depois da compra. Luciano arregala os olhos. Luciano murmura: você está dizendo que sabotaram? Ivan não responde de imediato, mas o silêncio, tenso e carregado, diz tudo. Em seguida, Ivan se levanta da cadeira com um pulo, os olhos brilhando de determinação. Ele fala alto, quase para si mesmo: eu tenho que estar nessa reunião. Luciano se levanta também, surpreso, e fala: você tá maluco? Essa reunião é só para diretoria e acionista. Não é da sua alçada. Ivan já caminha em direção à porta com um passo firme. Ele responde sem hesitar: talvez não fosse antes, mas essa é a chance que eu precisava, e eu não vou desperdiçar. Ele abre a porta com tudo e sai pelos corredores, deixando Luciano para trás, boquiaberto. Enquanto isso, na sala de reunião, Marco Aurélio está de pé diante dos principais acionistas da empresa, falando com a voz firme, mas visivelmente abalado. Marco Aurélio diz, tentando manter o controle: a TCA lamenta profundamente o ocorrido, e eu garanto que estamos apurando as causas com o máximo de seriedade. A porta se abre bruscamente. Todos se viram. É Ivan. Ele entra ofegante, segurando uma pasta. Marco Aurélio arregala os olhos, furioso, e questiona: mas o que é isso? O que esse rapaz está fazendo aqui? Ivan ergue a mão, tentando acalmar os ânimos. Ele fala: me desculpem por interromper, senhores, mas eu preciso compartilhar uma informação que pode mudar tudo sobre esse acidente. Os acionistas murmuram entre si. Marco Aurélio cruza os braços, irritado. Ele pergunta, seco: informação? Do que você está falando, Ivan? Ivan coloca a pasta na mesa, abre e mostra os relatórios impressos. Ele explica: eu estudei os relatórios da perícia e comparei com os dados das inspeções feitas quando as aeronaves foram adquiridas. E tem coisa que não bate. Todos se inclinam, atentos. Ivan continua: a aeronave acidentada passou por manutenção pouco antes do voo, e essa manutenção foi feita por uma empresa terceirizada que não constava nos contratos originais.
Os dados da porta de emergência foram adulterados. Isso indica sabotagem. Silêncio absoluto. Marco Aurélio dá um passo à frente, com o rosto pálido de raiva. Ele grita: "Isso é um absurdo. Uma sabotagem?" Ivan afirma com firmeza: "Sim. E se a gente não se mexer agora, vão jogar a culpa inteira na TCA. Mas com isso aqui, a gente vira o jogo." Marco Aurélio vira para Freitas, transtornado, e fala: "Freitas, entra em contato com o jurídico agora e avisa à imprensa que vamos dar uma coletiva ainda hoje. Esses desgraçados vão pagar caro por tentar ferrar a TCA." Ele se volta para os acionistas. Reunião encerrada. Todos se levantam, ainda em choque, enquanto Marco Aurélio se aproxima de Ivan. Há um momento de tensão no ar. Mas, surpreendentemente, Marco Aurélio estende a mão. Marco Aurélio fala com um sorriso raro: "Parabéns, Ivan. Você salvou a imagem da companhia. Isso merece mais do que um tapinha nas costas." Ivan aperta a mão dele, sem esconder a surpresa. Ivan pergunta: "O que o senhor quer dizer com isso?" Marco Aurélio coloca a outra mão no ombro de Ivan. "Quero dizer que a partir de hoje, você pode se considerar o novo gerente comercial da TCA. Tá na hora de parar de esquentar cadeira e começar a comandar." Ivan arregala os olhos. Ele pergunta incrédulo: "O senhor tá falando sério?" Marco Aurélio dá uma risada curta. "Não costumo ser gentil assim, garoto. Então aproveita enquanto dura." Ivan sorri, emocionado, e os outros executivos presentes o cumprimentam. Ele sai da sala com os olhos brilhando, não só pela conquista, mas pela certeza de que acabou de virar o jogo. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.